A questão nutricional e os sintomas emocionais, na verdade, existe sim uma via de mão dupla entre sintomas físicos e questões emocionais. Então, da mesma forma que uma depressão pode causar fadiga, uma deficiência de ferro também pode causar um sintoma parecido com depressão sem ser depressão clínica. E essa investigação é muito importante, porque a gente tem sintomas, né, causas físicas de sintomas emocionais. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem causas emocionais, sintomas físicos. Então, é uma via de mão dupla. E eu já te adianto que a diferenciação entre um e outro não é muito fácil. Às vezes, a gente leva uma vida para entender o que está vindo da onde, e muitas vezes a gente encontra várias causas para o mesmo sintoma. Então, por exemplo, o sintoma de cansaço e fadiga, ele é um dos sintomas mais frequentes. E ele é um dos sintomas que a gente mais tem causas. Se a gente for para pensar, qualquer disfunção de qualquer sistema do corpo pode se manifestar como fadiga, como cansaço. Então, problemas endócrinos, problemas cardíacos, problemas reumatológicos, como você mesmo já investigou, problemas nutricionais de deficiência de micronutrientes, problemas psiquiátricos e emocionais, problemas digestivos. Então, assim, é um dos sintomas mais frequentes, né? E quando a gente vai aprofundar nessa questão dos micronutrientes, existe uma relação causal, por um lado. Então, por exemplo, eu sei que tem alguns micronutrientes, por exemplo, no caso da B12, B9 e B6, que são os 3 mosqueteiros. A gente sabe que a deficiência deles pode causar uma fadiga, um cansaço, uma baixa energia, mas mais de ordem mental. A gente tem, por exemplo, o ferro, zinco, causando uma fadiga mais física, vitamina D também. A gente tem o hipotireoidismo causando uma fadiga mais global, por exemplo. A gente tem a baixa ingesta de carboidrato se parecendo muito com a baixa de ferro, causando uma fadiga mais física. A gente tem a insônia se assemelhando muito ao B12 e ácido fólico, causando uma fadiga mais mental. Então, assim, apesar de que fadiga é uma queixa muito universal, existem diferentes tipos de... E aí, essa diferenciação e esse autoconhecimento e essa autoobservação é que são importantes. Mas mais do que isso, que eu queria aprofundar um pouco com você é o seguinte. Micronutriente, tanto a falta quanto o excesso podem trazer agravos à saúde. Então, às vezes, inclusive tem muitos relatos de literatura mostrando que quando você suplementa demais um nutriente sem precisar, isso também causa um desequilíbrio nas suas vias metabólicas. E aqui usando um termo mais técnico, porque eu sei que você é da área, né? Então, existe... Na verdade, assim, o nosso corpo ele foi feito para receber uma certa quantidade de nutrientes todo dia, quando a gente está numa situação de normalidade. A gente sabe que existem doenças ou condições de saúde em que a demanda por certos nutrientes aumenta. Então, vamos dizer, quando a gente vai naquelas tabelas nutricionais da ingesta diária recomendada, a gente tem uma ingesta média e a gente sabe que em algumas condições essa necessidade é maior do que aquela ingesta. Então, vou dar um exemplo bem básico. Existe uma ingesta diária recomendada de cálcio para todas as pessoas. Se você atingir isso com a alimentação, você não precisa suplementar. Mas a gente sabe que em situações de osteoporose, essa necessidade pode ser maior. Então, o que eu quero dizer em algumas situações de doença, a gente sabe que a necessidade de certos nutrientes é maior. Então, eu não posso usar a IDR como parâmetro, a gente tem estudos e a gente tem doses recomendadas específicas para certas condições de saúde. Mas tirando essas exceções, então, por exemplo, eu sei que no diabetes a gente tem um maior consumo de antioxidantes, então vale a pena aumentar a ingesta aí dos cítricos, do ômega 3, etc. Mas, tirando isso, em condições normais, a gente tem aquela necessidade diária. E esse balanço, porque assim, também existem estudos testando doses altas, mesmo em pessoas que não têm deficiência, para melhorar desfechos. Um exemplo é o uso do ômega 3 para depressão. A gente sabe que tem estudos com 6 a 9 gramas de ômega 3 por dia, então 6 a 9 comprimidos do ômega 3 tradicional, não esses concentrados que a gente tem hoje no mercado, né? Mas a gente sabe que existe uma tendência à melhora de sintomas de depressão por conta da questão da relação com a inflamação lá atrás, eu vou entrar nisso também. Mas assim, quando você usa um suplemento em dose alta,
a gente tem que ter certeza que isso está causando bem e não mal, e que não está levando a outras consequências. Então, quando a gente faz um diagnóstico de deficiência nutricional, ou quando a gente está se propondo a fazer o uso de um micronutriente para tratar alguma condição, é isso que eu quero trazer, que é muito importante, que nem sempre a gente vê nos vídeos da internet, né? Eu preciso monitorar como que o seu corpo está reagindo a isso. Então, eu fiz até um vídeo algum tempo atrás sobre qual é a melhor forma de fazer um tratamento de saúde, que é o PDCA. Então, a gente faz um planejamento, que é o P, a gente faz a execução desse planejamento, que é o D, é o do, é uma sigla em inglês, tá? Plan, do, check, adjust. Então, planeja, executa, checa e ajusta. Novo planejamento, nova execução, isso é o que eles chamam de ciclo da excelência. E quando a gente fala de deficiência de micronutriente ou do uso de micronutriente para tratar condições, eu preciso seguir essa linha de raciocínio, por quê? Porque o meu tratamento, ele tem que te melhorar, não te causar mal. E não é porque é vitamina que não vai ter efeito colateral. As pessoas, infelizmente, têm esse conceito de que remédio pode ter efeito colateral, mas vitamina não é verdade, né? Então, assim, por um lado, toda vez que eu inicio uma conduta, eu preciso checar qual que é o efeito dela no seu corpo. Por outro, nem sempre o sintoma, ele vai ser o melhor parâmetro pra gente avaliar isso daí. Por quê? Porque tem deficiências que a gente chama de insuficiências, que elas não têm muito sintoma, ou que a pessoa já se acostumou com o sintoma e não percebe que o sintoma tá ali. Então, assim, eu preciso usar diferentes ferramentas de checagem. Então, eu preciso do sintoma, né, da autoobservação do corpo, da reação, que é o que você fez, mas eu também preciso de checagem laboratorial e dos efeitos dessa vitamina no corpo. Então, assim, uma das minhas grandes preocupações com esses vídeos da internet é isso, porque o pessoal indica doses, E tem gente que usa uma dose alta a vida inteira, sem nem avaliar qual é o efeito disso, se isso precisa continuar ou não. E mais do que isso, um passo para trás. Qual é a causa dessa deficiência? Ou qual é a causa dessa maior necessidade? Será que se eu agir na causa, eu não consigo depois parar a suplementação? Então, assim, antes de eu pensar num tratamento, eu preciso olhar o panorama inteiro e entender o que está causando essa maior necessidade, seja por deficiência ou por uma doença de base. Será que se eu melhorar essa condição de base, eu vou precisar ficar suplementando? E será que o suplemento, ele está realmente ajudando a melhorar essa causa, né, essa fisiopatologia? Ou será que o suplemento está só mascarando o meu sintoma? E isso, eu vou te dar um exemplo de mascarar sintoma. Então, um dos exemplos é o ácido fólico em gestante. Em gestante não, em tentante, né? O pessoal dá alta dose de ácido fólico para prevenção de defeito do tubo neural no feto. Isso é um protocolo. Só que a deficiência de B12 também causa defeito de tubo neural. E se você dá ácido fólico em alta dose, você mascara os sinais de deficiência de B12. Entendeu? Então, assim, suplemento é uma coisa muito mais complexa e muito mais individual. E mais do que isso, dentro de uma mesma pessoa, ela é muito dinâmica. Vão ter fases da vida em que você precisa de mais, vão ter fases que você precisa de menos, vão ter diferenças de absorção. E assim, eu sei que todo mundo fala hoje em dia tá na moda o injetável, todo mundo fala em sublingual. Só que assim, se o seu corpo não tá dando conta de absorver pela via natural, que é o intestino, eu preciso olhar para esse intestino muito mais do que burlar o intestino e ficar dando por vias que não são fisiológicas e que tendem a sobrecarregar ainda mais esse corpo. Deu para entender? Então, assim, o nosso corpo ele foi feito para receber nutrientes pelo intestino justamente porque o intestino ele tem a capacidade de modular o quanto entra, se ele está saudável. E se ele não está saudável, eu preciso deixar o intestino saudável, mais do que ficar dando sublingual ou injetável o resto da vida. Só que a gente está vivendo uma era de imediatismo, né? Em que as pessoas querem resolver problemas. Só que esse imediatismo leva a uma falta de diagnóstico, a uma falta de, de acompanhamento, de olhar para o ser humano por trás do sintoma, de olhar para a história daquele ser humano por trás da doença. E com isso, vende-se muito suplemento. Acontece mais ou menos o que aconteceu com você, a pessoa melhora, daqui a pouco piora de novo. Por quê? Porque a raiz do problema não foi vista. Então, assim, eu precisava te explicar isso porque é assim que eu trabalho e é assim que eu falo nas redes e é assim que eu acho que deveria ser. E é por isso que eu sou meio ativista contra falar dose na internet, essas coisas, sabe?